Bom dia! Hoje é terça-feira, 24 de março, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Confira os nossos destaques. Prefeitura de São Vicente diz que mulher que morreu com suspeita de coronavírus deixou o hospital sem ter alta médica. Família diz que autoridades de saúde foram negligentes. Só que eu fiquei do meio-dia até 5 e pouca da tarde aguardando nada da minha mãe sair. Governo do estado anuncia novas medidas para enfrentar a Covid-19. Entre elas, mais 700 leitos de UTI. Estamos integrando 17 laboratórios ligados à Universidade de São Paulo para realizar exames do coronavírus a partir de quarta-feira, dia 25/2. Em 3 dias, postos volantes de atendimento a casos suspeitos de coronavírus fazem mais de 500 avaliações no Guarujá. Tosse seca, falta de ar, fadiga, dor muscular, todos esses sinais são avaliados aqui na carreta. Corrente do Bem. Moradores da Baixada Santista se unem para ajudar os mais vulneráveis à pandemia. O espírito solidário atue no coração do brasileiro que já tem isso de forma inata. O Bom Dia Cidades já começou. E você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @santaportal1. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal, onde já estamos, inclusive, simultaneamente ao vivo. E o nosso Twitter é também o @santaportal1. E, claro, tem a nossa linha direta com você, que é o nosso WhatsApp, 13982288219. A gente começa o nosso giro de notícias falando de violência, isso mesmo. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus e tantas orientações sobre o assunto, a segurança continua preocupando moradores da região. Um homem foi assaltado em São Vicente em plena luz do dia. O caso aconteceu na esquina das ruas José Gonçalves da Mota Júnior e Comendador Freixo, na Vila Valência, em São Vicente. As câmeras de monitoramento de uma casa flagraram a ação dos bandidos. Enquanto o jovem caminha, 2 homens se aproximam e mostram a arma. Eles revistam o rapaz e levam todos os seus pertences. Depois, um deles volta e ainda joga no chão a carteira da vítima. Lamentável. Mas vamos aqui fazer uma observação que a Polícia Militar já cansou de fazer. Quando você está andando na rua, ande com atenção. É muito comum nos dias de hoje as pessoas ficarem olhando no celular. Se você for observar bem nas imagens das câmeras de monitoramento, o rapaz que foi vítima do assalto vem de forma distraída, ele estava olhando. Deu tempo dos 2 criminosos olharem e fazerem toda a medição da ação deles, voltarem e surpreenderem a vítima. Quando nós estamos andando nas ruas, evite ficar falando no celular. Evite ficar distraído por 2 razões, para não ser vítima de bandido e também para não ser vítima de um acidente de trânsito, porque muita gente atravessa a rua e nem percebe o que está fazendo. E uma mulher de 43 anos, grávida, morreu com suspeita de coronavírus. A família acusa o sistema de saúde de São Vicente de negligência. Cleide Renata Marques tinha 43 anos. Era auxiliar de enfermagem e estava grávida de 13 semanas. Cleide morreu no último domingo, dia 22, aqui no Hospital Guilherme Álvaro, onde estava internada desde o dia 16, segunda-feira da semana passada. Segundo os familiares, durante o período em que a auxiliar de enfermagem esteve aqui no Guilherme Álvaro, o estado de saúde dela piorou muito. Ela perdeu o bebê e chegou a ir para a UTI. Cleide morreu de uma parada respiratória em decorrência de uma pneumonia aguda. Ainda segundo a família, Cleide esteve em São Paulo visitando parentes. Voltou para casa em São Vicente no dia 14 e já estava com muita febre. Uma filha de Cleide relata que levou a mãe no Hospital São José, onde foi atendida e encaminhada para o Hospital Municipal. Ela teria sido medicada e liberada. A filha não se conformou e levou Cleide para o Guilherme Álvaro. Em um depoimento nas redes sociais, Bruna Marques, filha de Cleide,
desabafou. Bruna afirma que a mãe não teve atendimento correto e foi liberada ainda com febre. Só que eu fiquei do meio-dia até 5 e pouca da tarde aguardando e nada da minha mãe sair. Aí foi quando eu decidi ir na área externa do hospital, eu fui, aí veio um moço falando que ela já iria ser liberada. Eu achei estranho, né? Porque minha mãe não chegou nada bem no hospital pra ela ser liberada tão rápido assim. Achei estranho, perguntei, e aí mãe, o que deram em você? Ela, ai filha, só me deram inalação, uma medicação, mas nada passou. Olha como tá minha asma, minha febre não passa. E aí foi quando eu discuti com algumas pessoas de lá de dentro, porque ela tava com acesso venoso ainda no braço. E ainda questionei por que estavam liberando minha mãe. Ela reclama das condições do hospital. O hospital é um caos, eu também tenho vários vídeos daquele dia, porque eu gravei, porque o hospital tava um caos, ninguém usando máscara, não tinha álcool em gel, não tinha médico, tava super lotado, aglomeração de pessoas, todo mundo junto, você não sabe quem tem o quê, quem tinha o quê ali. Bruna questiona a causa da morte da mãe. E no velório mesmo, a gente conversando com as famílias de outros falecidos, o diagnóstico que deram para minha mãe era o mesmo dos outros 4. Aí a gente pensou, muito estranho, né? Para todos derem o mesmo laudo. É muitas perguntas que a gente fica se fazendo, por quê? Muita coisa escondida, ninguém fala nada. Eu sei que vocês têm que se cuidarem. Eu tô me cuidando por si, porque ninguém me orientou a nada. A Prefeitura de São Vicente informou em nota que a Cleide não recebeu em momento nenhum alta médica. Disse realmente que a paciente foi atendida no hospital municipal e que deixou a unidade sem autorização, levando inclusive a ficha de atendimento. Por isso, ainda estaria com acesso venoso. Sobre a questão do teste para detecção de coronavírus, esclareceu que segue o protocolo do governo do estado e que, na época da internação da auxiliar de enfermagem, só pessoas que tinham vindo de outros países ou que tivessem tido contato com casos suspeitos eram testadas. E no Guarujá, 2 postos volantes reforçam o atendimento a casos suspeitos da Covid-19. Em 3 dias, foram mais de 500 avaliações. A triagem é feita nas tendas apenas em pessoas que apresentam sintomas de doenças respiratórias. Febre, tosse seca, falta de ar, fadiga, dor muscular, todos esses sinais são avaliados aqui na carreta e a partir daí são tomadas as medidas conforme o nosso protocolo municipal estabeleceu. Depois da avaliação, dependendo do caso, o paciente é encaminhado para atendimento na carreta. Esse paciente é definido, ele tem necessidade de internação, ou seja, ele tem além da sintomatologia respiratória, algum indicativo de internação, ali já é encaminhado para o procedimento de internação. Se não, ele retorna para o isolamento social, como tem sido a conduta, né, respeitando todos os princípios da diretriz, né, de distanciamento social, e ele é monitorado pela nossa vigilância. As instalações contam com banheiros. 2 carretas e 4 tendas estão em 2 pontos estratégicos da cidade, em frente à unidade de pronto atendimento da rodoviária e no Paicará, em Vicente de Carvalho. A estrutura funciona durante as 24 horas. Em 3 dias, foram realizadas mais de 500 avaliações. Olha, vale aqui fazer um lembrete, na verdade, uma ressalva. Precisa ir à unidade de saúde, precisa buscar atendimento médico, como bem foi colocado na reportagem, apenas pessoas que tiverem com febre persistente, falta de ar aguda, gripe, todos nós um dia já tivemos ou teremos. Quanto mais com consciência agirmos e com calma, porque o momento pede calma, melhor será para o nosso sistema de saúde, público ou privado. Se a gente se desesperar e sair correndo a qualquer sinal de gripe, vamos tirar leitos e vagas de quem efetivamente vai precisar. E o resultado do teste feito no coordenador do Centro Estadual de Contingência do Coronavírus, o infectologista Davi Wippe, deu positivo para a doença.
O médico está em isolamento domiciliar. Sem Davi Wip, o governador João Dória, que já fez o teste e deu negativo, anunciou novas medidas durante coletiva. Entre elas, rede de testes, leitos e suspensão do corte do gás. A rede Corona de Testes vai ter capacidade para a realização de 2.000 exames por dia, já a partir de quarta-feira. Testar, testar e testar. Essa é a orientação da Organização Mundial de Saúde. Nós, a partir de agora, sob a orientação do Dr. Davi Wip, Dr. Zé Henrique Guerma e também Edson Aparecido, estamos integrando 17 laboratórios ligados à Universidade de São Paulo para realizar exames do coronavírus a partir de quarta-feira, dia 25/2, com o apoio do Instituto Butantan. Dória também anunciou que o Hospital das Clínicas na capital vai contar com 900 leitos para o tratamento de coronavírus a partir de sexta-feira. O governador disse ainda que 132 empresários do setor privado doaram 96 milhões de reais. Através de 28 empresas nessa rede solidária. É um número recorde, isso foi obtido em 90 minutos de reunião eletrônica, virtual. O meu agradecimento a essas 28 empresas que fizeram doações em dinheiro, doações em equipamentos, em suplementos para o sistema hospitalar, para o sistema de saúde, para a segurança pública, para as comunidades e para os setores mais necessitados da nossa sociedade. O governador também anunciou que vai destinar a quantia de 1,2 bilhão à saúde pública. O recurso iria para o Tesouro Nacional. Além disso, em um acordo com a Comgás, o corte de fornecimento está suspenso até 31 de maio de 2020. Nenhuma residência, nenhum centro de consumo de gás encanado através da Comgás poderá interromper o fornecimento de gás. A pesagem nas rodovias estaduais de caminhões está paralisada por 90 dias para agilizar as viagens. Fábricas seguem operando, assim como a construção civil. Seus gestores devem seguir as normas de segurança, ampliá-las, se possível, garantindo, evidentemente, a saúde dos seus funcionários, dos seus profissionais, mas não parar. Nós não podemos ter um colapso na produção do país. São Paulo tem mais de 40% da produção industrial de praticamente todos os setores. Se as fábricas pararem, nós teremos um colapso de abastecimento, não só de alimentos, como de produtos básicos para a população, não apenas de São Paulo, mas do país. E não é só desabastecimento de produtos. A gente precisa levar em consideração que toda esta crise, que exige medidas extremas, tem colocado em casa pequenos e médios empreendedores. Se não agirmos com cautela e se não pensarmos, e quando digo pensarmos, governo em nível estadual, governo em nível federal, um suporte urgente para essas micro e pequenas empresas, nós vamos ter um número assustador de desempregados, a gente vai ter um volume assustador de gente fora da ativa e aí sim, certamente, um colapso econômico. E a pandemia do coronavírus provocou a falta de álcool em gel nas prateleiras. Especialistas alertam para os riscos da produção caseira. Nos últimos dias, o termo "como fazer álcool em gel em casa" tem sido um dos mais comuns nos sites de busca. Na internet circulam várias receitas caseiras feitas com álcool líquido concentrado. Mestre em Química Industrial e doutor em Saúde Pública, Silvio Valadão Vicente explica a diferença entre o produto industrializado e o caseiro. Quando você está na indústria, você compra os seus componentes da fórmula de um certificado, um fornecedor certificado que tem o seu laboratório de análise. Chega na indústria, você tem o seu laboratório de análise. Na indústria, você tem todo o procedimento correto e você prepara o produto que vai atingir os objetivos. Quando você chega em casa, você pega um álcool, não faz nenhuma análise. Pode estar adulterado, pode estar mal dosado. Você pega o polímero que vai fazer o gel, você nem sabe qual é o polímero certo, porque estão usando aí até produtos para cabelo, que é o polímero errado. Você tem que colocar uma quantidade de água muito exata, porque se ficar fora da graduação entre 60% e 80% de álcool, ele não vai ser efetivo. Com a falta de produtos antissépticos, como álcool em gel, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu liberar a venda de álcool 70%. A comercialização foi proibida há 18 anos,
porque esse tipo de álcool é altamente inflamável. O especialista alerta: o álcool em gel caseiro não tem a mesma eficiência para o combate ao coronavírus e também pode oferecer riscos. Ele pode ser feito com polímero derivado de acrílico, que é um produto que tem toxicidade. Pode ser feito de outros produtos não recomendados para contato com a pele, dermatologicamente testados. E quando você usa o produto correto, ele é testado e aprovado por órgãos governamentais e no mundo inteiro, na verdade. Fora todas essas observações feitas pelo químico, é importante ressaltar que mais eficaz do que o álcool em gel é a água com sabão. Tem muita gente achando que o álcool em gel substitui a lavagem das mãos. Não é isso. O álcool em gel é uma ferramenta para você que sai de casa, pega ônibus, toca em equipamentos, em produtos, vai num supermercado quando precisa ir, vamos deixar isso muito claro, e você não tem a água com sabão à sua disposição. Aí você faz a desinfecção. Agora, quando você está em casa, ao invés de usar álcool gel, use água com sabão. É muito mais eficaz do que o álcool em gel. E ainda falando do álcool em gel, o preço de custo anunciado pelo governo do estado e que deveria começar, o produto que deveria começar a ser entregue a preço de custo ontem, ainda não é realidade nos comércios, farmácias e supermercados da região. O que a gente vê ainda são prateleiras vazias e a tão costumeira frase: não tem e não tem previsão para chegar. Ainda nessa edição, a gente vai mostrar também aqui o trabalho de desinfecção que está sendo feito nos ônibus do transporte coletivo no Guarujá. E com a falta de máscaras cirúrgicas no comércio, uma costureira de Santos decidiu produzir o equipamento para proteção contra o coronavírus. A produção de artigos para presente é apenas uma das atividades de Margarete. A costura, uma paixão de mais de 3 décadas, se tornou meio para completar a renda mensal desta professora de artes. Há cerca de um mês, mais uma tarefa foi incluída no ateliê em casa: a produção de máscaras para a proteção contra o coronavírus. Uma amiga que pediu, porque o filho dela ia viajar para a Europa e havia uma necessidade e ela não estava encontrando no mercado. Tecido de algodão com diferentes estampas, linha e elástico são os materiais utilizados. Em média, a Margarete gasta apenas 15 minutos para confeccionar máscaras como essa aqui. Olha só, elas têm dupla face e são presas nas orelhas. Eu vou mostrar para vocês. Margarete, só interrompendo. Tudo bem aí? Tudo certo? Ok. Tá bem colocadinha? Tá, ela só precisa de um pequeno ajuste para que ela fique bem vedada aqui, ó. Ok, vou tirar de novo aqui. Uma parte a Margarete doa e a outra ela vende por mais ou menos R$10. Mas nessa hora o que menos interessa é o lucro, né? É, com certeza. O lucro eu não viso muito. O que eu viso mesmo é beneficiar todos, entendeu? É para que as pessoas elas possam se proteger. E o importante nesse momento é um todo, né? O que você fala para as pessoas depois que entrega no plástico as máscaras? Qual a orientação? Então, o ideal seria que as pessoas higienizassem, lavassem com água e sabão e depois passassem a ferro, porque a temperatura ela é ideal para matar o vírus, né? Na internet há vários vídeos com pessoas ensinando passo a passo da produção com diferentes tipos de material, como TNT e filtro de café. O infectologista Marcos Caseiro fala sobre o uso dessas máscaras. É uma possibilidade até para você chegar no pronto-socorro, ser atendido, mas ideal é que não as utilize as máscaras que são, obviamente, produzidas e com todas as recomendações desejadas. É bom ficar atento e não desobedecer às orientações dos especialistas. Mas fato é que, como bem disse o Dr. Caseiro, é um instrumento, sim, para você poder, pelo menos, chegar e ser atendido no pronto-socorro em tempos de pandemia. E o governo federal publicou medida provisória que fixa regras para a relação entre empresas e trabalhadores durante a pandemia da Covid-19. Para explicar melhor as alterações, nós vamos conversar agora ao vivo com o desembargador do Trabalho, Celso Ricardo Pio. Doutor Pio, muito bom dia, muito obrigado pela tua participação aqui conosco no Bom Dia Cidades. Eu queria começar o nosso bate-papo, doutor Celso, perguntando o seguinte: embora tenha vigência imediata,
a MP precisa ser aprovada por deputados e senadores. Há um prazo para essa análise? Existe um prazo. O Congresso tem que aprovar a medida provisória, ele tem 90 dias, e caso não aprovada, ela perde a vigência. Ela terá efeitos jurídicos durante o período da promulgação até a perda da vigência, mas acreditamos que o Congresso irá aprovar a medida provisória editada pelo governo. Doutor Celso, a intenção dessa MP é evitar demissões em massa, em virtude aí de todas as alterações que o país está vivendo. Qual é a sua avaliação a respeito da medida provisória? Então, a medida provisória veio no sentido de permitir às empresas adotar medidas para garantir o emprego e a continuidade da atividade econômica. Tá? Essa medida foi tomada em vários outros países, como a Itália, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, só que nesses países a contrapartida veio através do governo. O governo, em Portugal, 80% do valor do salário será pago pelo governo. Nos Estados Unidos, $11 mil vão ser pagos pelo governo para os trabalhadores. A grande polêmica causada pela medida provisória foi a possibilidade dos trabalhadores ficarem 4 meses sem receber salários. Exatamente. E o nosso governo parece não ter fôlego, por exemplo, através da Previdência Social para suprir esses salários como em outros países, né, doutor Pio? Então, o problema de caixa do governo brasileiro é um problema grave, mas eu acredito que tem que se encontrar uma saída negociada entre o Congresso, entre as organizações sindicais, empresariais, a melhor forma que possa manter o emprego, mas também que possa manter a renda dos trabalhadores. Sem dúvida nenhuma. Entre as medidas da MP está a suspensão do recolhimento do pagamento do FGTS de funcionários em abril, maio e junho. É preciso deixar claro que é suspensão e não é cancelamento desse pagamento, né? Isso, perfeitamente. É só uma prorrogação do prazo. Esses valores serão pagos só a partir de junho, em parcelas, mas as empresas continuam com a responsabilidade de recolhimento só numa data posterior do Fundo de Garantia dos Trabalhadores. Caso isso não seja feito posteriormente pela empresa, ela sofre sanções, né, doutor Pio? Não só sanções administrativas, como também os trabalhadores poderão recorrer à justiça para ver reconhecido o direito aos valores devidos de fundo de garantia. Nessa nova medida provisória, doutor Pio, como fica a questão do funcionário que é contaminado pela Covid-19, para ele provar que ele teve a contaminação no ambiente de trabalho? Como é que ficou essa relação? Então, a medida provisória 927 deixa claro que a contaminação por Covid-19 não caracteriza automaticamente nexo causal, ou seja, uma doença profissional, mas não impede que o trabalhador prove o nexo causal. Se o trabalhador comprovar que ele adquiriu a doença, o Covid-19, durante a prestação de serviços, poderá ser reconhecido em juízo futuramente o nexo causal e a doença profissional. Com relação à antecipação de feriados e férias, a medida provisória também permitiu uma certa flexibilização, né? Esse foi um dos pontos mais positivos da medida provisória, no sentido de possibilitar aos empregadores conceder as férias só com 48 horas de antecedência. Pela legislação atual, a necessidade de 30 dias, o que vai possibilitar que muitos trabalhadores estejam de férias, com seus empregos garantidos, e a empresa pode aproveitar esse período onde não há prestação de serviços para conceder as férias para todos os trabalhadores. E essas férias, elas precisam ser concedidas com todos os direitos resguardados e respeitados. Não foi retirado nenhum direito das férias, apenas foi antecipado. Houve uma diminuição do prazo de aviso. Hoje, antes da medida provisória, a necessidade de avisar com antecedência de 30 dias o trabalhador, com a medida provisória, bastam 48 horas. E com relação a férias coletivas, vale a mesma orientação?
as esferas coletivas a mesma orientação e ainda foi dispensado qualquer necessidade de aviso ao sindicato, à Secretaria Especial de Trabalho do Ministério da Economia. Ou seja, houve uma flexibilização do procedimento, mas, repita, sem perder o trabalhador nenhum dos seus direitos. Muitas empresas têm optado pelo home office, deixar o funcionário trabalhando em casa. No momento em que essa empresa precisar daquele funcionário, ela tem que dar algum aviso prévio de solicitação de retorno à atividade presencial ou não? Então, os trabalhadores que prestavam serviços de forma presencial no local de trabalho dentro da empresa, para poder alterar para o teletrabalho, para o home office, havia necessidade de um aditamento do contrato. A medida provisória veio estabelecer a possibilidade do empregador, de forma imediata, alterar o local de trabalho, tá? E assim que passar a medida provisória, ela tem uma vigência, uma atuação só até o final do ano, durante esse período de calamidade. Assim que suspendida essa situação, que todos nós voltarmos à vida normal, há possibilidade imediata do retorno à atividade normal. Existe na lei trabalhista a obrigatoriedade de empresas acima de um número X de funcionários terem que preencher cotas e vagas para pessoas com deficiência, que são chamados PCDs. A medida provisória também age nesse sentido? Então, a medida provisória não falou de forma específica sobre essa situação, mas estabeleceu que as regras de segurança e medicina, de fiscalização, todas estariam suspensas. Tá? Então, não haverá uma fiscalização durante o período de vigência da medida provisória, durante esse período especial de calamidade pública reconhecido pelo governo. Para a gente encerrar, doutor Pio, é um pedido, é uma orientação, por exemplo, do decreto de quarentena, que pessoas com mais de 60 anos, com doenças crônicas, sejam afastadas e fiquem em casa. Essas pessoas precisam apresentar atestado médico ou não? Se há uma determinação do Estado determinando que as pessoas acima de uma determinada idade estão obrigatoriamente em quarentena, não há necessidade. Mas se não existir de forma específica essa determinação, as pessoas só podem se afastar através de um atestado médico. Doutor Pio, muito obrigado pela tua entrevista, pela tua disponibilidade em falar conosco ao vivo e esclarecer todas as questões que abrangeram aí essa nova medida provisória que entrou em vigor, a gente sabe que precisa ainda da aprovação de deputados e senadores, mas que trouxe muita polêmica ainda no amanhecer do dia de ontem. Muito obrigada. Obrigado, Nathalie. Só lembrando que o governo editou nessa noite, no final do dia 23, ontem à noite, uma nova medida provisória 928, suspendendo o artigo 18 que tratava da suspensão do contrato de trabalho, ou seja, não existe mais a vigência da medida provisória quanto a essa questão da suspensão do contrato. Reinou o bom senso, né, doutor Pio? Com certeza. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. E, movidos pela solidariedade, muitos moradores da Baixada Santista têm se unido para ajudar quem está mais vulnerável ao Covid-19. Ingrid mora em um condomínio no bairro do Boqueirão, em Santos. Na semana passada, após ver alguns exemplos na internet, decidiu oferecer ajuda para fazer compras a qualquer pessoa do prédio. Ela colocou um aviso no elevador, improvisado e escrito à mão. Nessas horas difíceis, o objetivo é somente ajudar. E ela conseguiu. Fez compras para uma vizinha idosa. Ela me mandou o pedido dela e nós fizemos. Quando eu voltei com a compra, na verdade, eu só entreguei para ela no dia seguinte. Levei até a porta, ela me entregou o dinheirinho, nós fizemos o acordo, tudo por WhatsApp, e fizemos a compra. A ideia de Ingrid com a ação não era se tornar uma voluntária, mas sim criar uma rede de apoio no condomínio, evitando que muitos se exponham sem necessidade. Quando eu for ao mercado, eu aviso as pessoas que eu estou indo. E se alguém quiser que eu traga alguma coisa, eu trago. É uma forma de respeitar que a pessoa fique no isolamento, né? Nós estamos reconhecendo esse isolamento e, ao mesmo tempo, aproveita a viagem que alguém já está indo. Nesse outro condomínio aqui, mais e mais moradores se uniram para tentar ajudar quem está no grupo de risco.
Anne mora no condomínio há 3 anos e assim que viu uma publicação nas redes sociais, resolveu fazer o mesmo. Colou o aviso em um elevador e deixou espaço para que mais pessoas se voluntariassem. No prédio, 50% das pessoas são idosas. Não me custa nada e eu acho que todo mundo poderia fazer o mesmo, colocando no seu prédio e ajudando as pessoas mais próximas, né? Porque agora nós temos que um ajudar o outro, porque já está difícil para todo mundo, né? E a gente não quer que chegue aqui para a gente, igual está tendo em São Paulo e em outros lugares aí, né? A partir da ideia de Anne, o casal Larissa e Bruno também se voluntariou e deixou mais cartazes em outros elevadores. Larissa já recebeu o contato de uma vizinha, mas afirma que muitos idosos ainda insistem em sair. Uma senhora procurou ajuda, ela disse que viu nosso bilhete no elevador e daí ela pediu para que fôssemos até a farmácia para buscar um medicamento para ela. E a gente falou, claro, com certeza. Então, em questão de meia hora, fomos até o apartamento dela buscar a receita, né? Mas ela já não se encontrava lá. Depois de muito tempo, a gente tentando contactá-la, ela disse que o dia estava tão lindo que ela acabou decidindo ela mesma ir buscar o medicamento. Ser solidário não custa e todos juntos, formando uma corrente do bem, será possível evitar a contaminação por esse invisível inimigo mundial. Tudo indica que essa ajuda se propague, né? Acreditamos que, na verdade, de uma maneira geral, o espírito solidário atue no coração do brasileiro que já tem isso de forma inata. Sem dúvida nenhuma, todas essas atitudes movidas pela solidariedade são de extrema importância e de extrema valia. Mas vocês perceberam 2 coisas na reportagem. A primeira é que nós não entrevistamos nenhum idoso. Nenhum dos idosos que recebeu a ajuda dos voluntários, a gente optou por não entrevistá-los por medida de segurança, porque eles são alto grupo de risco. Agora, um dos nossos entrevistados disse algo que ainda é visto com muita frequência aqui em Santos. Basta sair de casa. Os idosos são muito teimosos. Tem idoso passeando pela rua, tem idoso andando de ônibus, tem idoso no mercado, tem idoso achando que a Covid-19 é uma invenção da mídia. Vocês precisam acreditar nas autoridades sanitárias. A idade avançada, com o avanço da idade, o nosso corpo envelhece, as nossas células envelhecem, o nosso sistema de defesa fica mais vulnerável. Se você ficar em casa, tiver atitudes saudáveis, manter bons hábitos, depois que essa pandemia passar, e ela vai passar porque a vida vai vencer, os hábitos externos vão poder ser retomados. E os idosos vão poder continuar contemplando dias e dias lindos. Agora, se não obedecerem às recomendações, estão sim correndo um sério risco. Então, se você está acima dos 60 anos, a orientação é clara. Fique em casa e conte com toda essa rede de apoio que está tomando uma dimensão, graças a Deus, gigante. E no próximo bloco vamos falar sobre o trabalho de prevenção feito nos ônibus coletivos do Guarujá. Não saia daí. Estamos de volta e vamos direto para o Guarujá, onde está ao vivo o repórter Fabiano Roma, que vai dar informações preciosas sobre as ações preventivas que estão sendo adotadas no transporte coletivo de passageiros da cidade. Bom dia, Fabiano. Os ônibus estão sendo higienizados a cada nova parada, é isso mesmo? Bom dia, Nathalie, para você. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui pela Santa Cecília TV. É isso mesmo, Nathalie. Cada viagem que o ônibus faz, onde ele para, é feita a higienização. Vou pedir para o Márcio Periquito mostrar ali, ó. Esse ônibus acabou de chegar de uma viagem, os passageiros desceram e as meninas da limpeza estão aí fazendo aí, olha só, toda a higienização de vários pontos sensíveis do ônibus, ou seja, onde o pessoal põe a mão, elas estão limpando. Está aqui comigo a Ana Paula Pimenta, que é Relações Públicas da empresa de ônibus. A gente, como você pode observar, está respeitando aqui a distância, ela está segurando o próprio microfone e a gente vai bater um papo. Ana, eu queria que você explicasse para o nosso público que tipo de produto é usado nessa limpeza. Bom dia para você. Bom dia, Nathalie, bom dia, Fabiano, bom dia a todos.
A City Transporte intensificou o serviço de limpeza e higienização de toda a frota de ônibus na cidade de Guarujá, por determinação da Diretoria de Transporte da Prefeitura. E a utilização de produtos são produtos multiuso, detergentes com capacidade de ação bactericida e germicida, e são utilizados nos principais pontos de toque e acesso do passageiro no interior do veículo. São os chamados botões de sinalização, assentos, balaústres, que são aquelas barras que as pessoas falam, os locais de acesso e contato do motorista com o passageiro. Então, é intensificação da limpeza e higienização. Esses produtos são muito importantes para isso. Ana, em questão de ar-condicionado, como é que está sendo feita a limpeza dos filtros? E muito importante, Fabiano, o Serviço de Transporte de Guarujá conta com ar-condicionado na sua frota. Além da troca, que é feita constante, periódica, dos filtros do ar-condicionado da frota, os filtros dos ônibus da City contêm um chamado filtro antipólen, que é o filtro de cabine, é um filtro especial de purificação do ar. E ele retém partículas e organismos mesmo, né, vírus, bactérias, que ele retém essa circulação, esse tipo de organismo, e aí torna o ar mais puro e melhor para o passageiro. Então, para o pessoal ficar tranquilo que o ônibus tem ar-condicionado, mas tem todo esse cuidado com a purificação e retenção de organismos dele. Tá ok, Ana. Eu agradeço a sua participação. Eu vou pedir para você trocar, porque está aqui com a gente. Vou pedir para o Márcio Periquito mostrar o diretor de transportes aqui de Guarujá, o Coronel Levi Rios. Ele vai higienizar a mão ali, ó, vai passar um álcool gel antes de fazer a troca. É o que a gente tem que fazer, gente. Constantemente higienizar as mãos. Vou pedir para trocar aqui com o Coronel. Chega um pouquinho mais para cá. Obrigado, Ana. Vou pedir para você ceder lugar ao Coronel aqui. Coronel, é importante ressaltar que cada vez que o ônibus para em um terminal, esse tipo de higienização acontece, não é isso? Bom dia para o senhor. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos. É feita essa higienização em todas as paradas, né, em todos os terminais. Não só aqui no Ferryboat, como também Vicente de Carvalho, Morrinhos e também no terminal Perequê. Tá? E nós temos aí essa determinação através do decreto 13.564, né? Assinado no dia 18 de março, na última quarta-feira, que faz essa determinação quanto à limpeza e higienização dos ônibus a cada parada. Não é só aqui, como em cada parada que é feita nos terminais. Diretor, é importante a gente ressaltar que a gente está no terminal de ônibus aqui, logo que sai da balsa, né? E a gente passou pelo meio do terminal e estava tudo vazio. Lojas fechadas, essa é mais uma determinação, não é isso? Sim, todo o comércio na cidade... Só farmácia aberta, né? Todo o comércio na cidade está fechado, com exceção aos essenciais, né? Farmácias, supermercados, tá? Os serviços essenciais, posto de gasolina. Tirando isso daí, todo o comércio está fechado e está sendo fiscalizado. As praias estão proibidas e, enfim, né, tudo isso para garantir a segurança das pessoas para que passe logo essa crise que nos assola. É isso aí, diretor. Então eu vou pedir para o senhor fazer a recomendação para o nosso público, aí para o público aqui do Guarujá, de forma mais específica. Fique em casa, é isso, né, Coronel? A ordem é essa, só saia de casa se for extremamente necessário, tá? Essa crise que nos assola hoje, aí, como já disse, ela vem nos ensinar o seguinte, né? Que juntos nós conseguimos muito mais, tá? Cada um fazendo sua parte, nós teremos aí uma possibilidade muito boa de sair dessa crise o quanto antes. Vamos cuidar dos nossos velhinhos também, porque o cuidado conosco reflete também diretamente a eles, que são mais sensíveis a isso. É isso aí, Coronel, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Nathalie, a gente vai encerrando com essa mensagem, fique em casa, vamos cuidar principalmente dos nossos idosos. Você agora há pouco dizia muito bem a respeito disso, nada a acrescentar. E é importante só ressaltar isso, Nathalie, aqui no terminal onde a gente está, aqui no Guarujá, está bem vazio, viu? Graças a Deus, pouquíssimas pessoas circulando por aqui. Nathalie. Fabiano, eu tenho só uma pergunta antes da gente se despedir, você seguir com o seu trabalho. Em virtude aí da diminuição do número de pessoas procurando o transporte coletivo do Guarujá, houve diminuição da frota?
ou não? Todos os ônibus estão rodando em número igual do que antes da decretação da quarentena? Excelente pergunta, Nathalie. Eu vou repassar para o coronel que está aqui ao meu lado. A Nathalie perguntou, coronel, se o número de ônibus, a frota diminuiu ou por enquanto circula normal. Como é que está essa situação em virtude da diminuição de passageiros? Não, a frota não diminuiu, continua do mesmo tamanho. O que houve foi a diminuição do número de passageiros, tá? E outra determinação também que veio com essa edição desse decreto, né, do 13.564, que diz respeito a transporte de pessoas em pé nos ônibus. Então, para equacionar esse problema, a frota continuou circulando na nossa cidade com o mesmo número de passageiros. Não diminuiu. Tá ok, coronel. Muito obrigado mais uma vez pela sua informação. Então, é isso, Nathalie. Continua a frota igual, o número de passageiros diminuiu bastante e a gente está vendo as meninas da limpeza aí continuam higienizando os ônibus aqui no Guarujá. Ressaltando, hein? Cada vez que o ônibus para no terminal, descem os passageiros e é feita toda essa higienização. Nathalie, com você. Obrigada, Fabiano. E tem que ser assim mesmo, porque as pessoas que ainda precisam do transporte coletivo precisam ter a segurança de que estão embarcando em veículos que são e estão higienizados. É importante essa informação da Secretaria de Transportes do Guarujá de que a frota não foi diminuída, porque isso permite que as pessoas façam a viagem de ônibus sentadas e não de pé, segurando em qualquer equipamento, em qualquer outro espaço que possa aí ser contaminado. Confira agora como fica o tempo nesta terça-feira. Em Santos, o dia amanhece nublado e deve chover em todos os períodos. A máxima será de 29 e a mínima de 22 graus. No Guarujá, as temperaturas vão estar mais altas e ficam entre 22 e 31 graus. Chuvas isoladas podem ocorrer ao longo do dia. Com 60% de chances de chover, Cubatão terá uma terça-feira com sol entre nuvens e chuvas isoladas. Máxima de 29 e mínima de 22 graus. Chuva também em São Vicente, onde as temperaturas ficam entre 21 e 29 graus. Em Praia Grande, os termômetros podem marcar até 32 graus e a mínima será de 22. São previstas chuvas isoladas a qualquer momento. Assim como as outras cidades da Baixada Santista, Mongaguá terá chuva em todos os períodos. As temperaturas ficam entre 21 e 32 graus. E agora, informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento, estão em operação 4 embarcações. O tempo de espera de ambos os lados é de 15 minutos, a capacidade de veículos é de 417 por hora. Ainda bem que as pessoas estão de fato ficando em casa. Isso é retratado aí pelo tempo de espera que está baixo e pela diminuição também no número de embarcação. Em dias normais, certamente a dessa nesse horário teria que estar operando com 6 embarcações para dar conta de manter esses 15 minutos. Isso é um bom sinal, as pessoas estão se conscientizando, embora ainda existam alguns teimosos. Em São Sebastião e Ilhabela são 3 embarcações, 30 minutos de cada lado. Em Bertioga, Guarujá, também uma embarcação, 30 minutos de cada lado. Iguape, Jureia, Cananéia, Ilha Comprida, Cananéia e Continente, uma embarcação. Em Iguape, Jureia, 30 minutos. Em Cananéia, Ilha Comprida e Cananéia e Continente, 60 minutos, um tempo um pouco acima do que é normal. A gente precisa verificar, eu vou pedir para a minha produção entrar em contato com a dessa agora, com a Secretaria de Transportes e Logística, para saber se esse tempo também representa o número de veículos parados, e a mesma coisa na travessia de barcas entre Santos e Vicente de Carvalho. A espera é de 40 minutos. Ontem a gente teve 20 minutos de espera e recebemos reclamações a respeito da aglomeração de pessoas. Eu gostaria, mais uma vez, que a minha produção tentasse entrar em contato com a dessa para a gente entender por que esses tempos estão maiores na região de Cananéia, Ilha Comprida, Cananéia e Continente, e também em Santos e Vicente de Carvalho. Nós não podemos tirar embarcações, diminuir o número de embarcação, aumentar o tempo de embarque e fazer com que pessoas fiquem esperando muito tempo aglomeradas no mesmo espaço. Isso é recomendação,
sanitária. Então a gente espera até às 9 horas da manhã. Já está feito aí o pedido, minha produção já está correndo atrás. Vamos ver o que a Dessa nos explica. E no sistema Anchieta Imigrantes, o tráfego flui normalmente em todos os trechos. O tempo está bom e a visibilidade é boa. A operação neste momento está normal e é de 5x5. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre alternativas para distrair a criançada em tempos de isolamento social. E claro, as últimas informações no nosso Destaque da Hora do Santa Portal. Não saia daí. Agora são 8 horas e 50 minutos, a gente está ao vivo, chegamos ao último bloco do nosso programa. Eu quero agradecer, antes de continuar com as notícias, a nossa audiência. Recebi 2 recados muito carinhosos da Dona Geralda e também da Margarete Rose Ferreira, que são nossas telespectadoras assíduas, mandam sempre sugestão, mandam sempre observações a respeito do que a gente apresenta. Isso é que faz com que a gente continue sempre com muita vontade de fazer melhor para você que está em casa. A Dessa, ela já nos deu um retorno, ela informou e explicou que existe um decreto e que eles estão restringindo até para evitar a contaminação entre passageiros o número de passageiros. Está acontecendo também um bloqueio que pode possibilitar este aumento de tempo da pessoa na espera. E com a suspensão das aulas por causa do novo coronavírus, médicos também recomendam o isolamento das crianças. Na reportagem a seguir de Carlos Lopes, você vai conhecer algumas opções para entreter a turminha e diminuir o aborrecimento de ficar em casa. Lorena tem 5 anos, é a caçula de Fabiana, que tem 4 filhas. Adora um jogo criado pelo pai, desenhar e andar de patins, mas nos últimos dias só no apartamento. Essa tem sido a rotina da menina, que está na 1ª série depois da suspensão das aulas. Há um certo estresse porque ela gosta muito de passear, ela gosta muito de ir para a escola, né, brincar com as amigas, né? Ela estava curtindo muito aprender, né? Ela ouvia bastante historinha, chegava e contava em casa, ela estava começando a escrever, então ela sente muita falta disso. Além de manter a caçula em casa, Fabiana também intensificou cuidados com a higiene. Eu ensino, né, ela já entende que há um vírus no ar, né, um problema de contágio, com as palavras que ela entenda, né? Ensino ela a parte da higiene, lavar a mão e tudo, né? Sem amedrontá-la. A professora Maria Cristina Alves é pedagoga há mais de 30 anos. Ela ressalta a importância da família manter a rotina da escola em casa, além de criar uma agenda recheada de diversão. Um fator importante são as atividades que as escolas estão enviando, ou por plataformas digitais, ou por e-mail, ou algumas escolas orientam os alunos a refazerem todas as atividades, fazerem a leitura do livro didático, dos cadernos complementares, para que eles possam ir continuando o desenvolvimento intelectual e aprendizagem. Na internet, opções para crianças, pré-adolescentes e adolescentes não faltam. Num clique, é possível visitar a Pinacoteca de Brera, em Milão, o Louvre, em Paris, e até a Galeria Nacional de Arte de Washington. A pediatra Maria Heloísa Ventura diz que não só os pequenos, como os adultos, devem evitar aglomerações para diminuir os riscos de contaminação pelo coronavírus. Sem festinha, sem reunião embaixo no prédio, piscina, a gente está vivendo um momento de emergência. Então, as crianças têm que ficar em casa, assistindo televisão, lendo um livro, brincando, mas isoladas. A médica alerta que os pais e responsáveis devem orientar as crianças e orientar os cuidados com a higiene. Às vezes a gente tosse ou espirra ou fala e o vírus ele é capaz de permanecer em algumas superfícies por às vezes dias. Então limpar tudo com álcool, limpar os brinquedos, aonde a criança fica brincando, porque é muito fácil a criança colocar a mãozinha na boca. Excelente orientações da médica pediatra. Os pais têm que ficar atentos mesmo, porque a criançada, quem tem criança em casa, sabe o quanto é difícil entreter e quanto é difícil segurar essa criançada a não pôr, por exemplo, a mão na boca, a mão no olho, a mão no rosto. Mas a gente segue falando de opção para a criançada em tempo de quarentena. Gustavo Klein está aqui comigo, editor-chefe do Santa Portal. A gente começa agora o nosso destaque da última hora do Santa Portal, mas eu quero começar com uma dica bem gostosa para os pequenos, não é mesmo? Isso, o livro da Lúcia Teixeira, O Segredo da Longa Vida, que está disponível no Santa Portal. Quem acessar lá santaportal.com.br pode baixar o livro para ler offline, né? Ler para os filhos offline. Aliás, é um bom momento para pais e filhos se
reconectarem, né? Usando a tecnologia, mas também deixando ela um pouquinho de lado nesse momento da leitura que tem que ser e é tão importante para a criação, para o crescimento das crianças e que precisa ser prazeroso, né, Gustavo? Exatamente. Esse livro, ele é o segundo de uma trilogia que a Lúcia escreveu e ela começou inspirada justamente pelas histórias que ela contava para o Lucas, para o filho dela, na hora que ele ia dormir, aquele clássico momento da historinha antes de dormir. Isso deveria voltar a acontecer, né? É um bom momento esse que pais e filhos estão confinados em casa para essa reconexão, como você disse. Até porque eles crescem muito rápido, né? E logo, logo eles já nem querem mais nosso colo nem as nossas histórias, não é mesmo, Gustavo? O momento de conectar é agora. Agora vamos aos números mais atuais aí desta pandemia. Como é que está o cenário no Brasil, no estado e na região do ponto de vista de casos suspeitos e confirmados? Temos 6 casos confirmados aqui na Baixada Santista, aqueles 4 de ontem de Santos que já haviam sido divulgados. O caso de Peruíbe, que vem da semana passada, que era um morador de Guarulhos. E um extremamente preocupante, pois né? O caso que foi divulgado no final da noite de ontem, já início da madrugada, de um agente penitenciário do CDP lá de Praia Grande, que foi testado positivo para o coronavírus e está isolado desde sexta-feira. Nós tentamos contato com a Secretaria de Administração Penitenciária, não conseguimos resposta até o momento sobre quais foram os cuidados que foram tomados, não só com ele, porque ele está isolado, né? Sim. Mas com quem teve contato com ele ali dentro Até porque a gente está falando de uma população carcerária considerável lá no CDP, né? Confinada, né? E confinada. Então, assim que nós tivermos resposta lá no Santa Portal também, as pessoas vão achar aí tudo sobre esse caso. Com relação ao nosso estado, como estamos de números confirmados no estado e suspeitos? Olha, estado de São Paulo... No Brasil, nós temos 1.891 casos. E está crescendo vertiginosamente, né, Está dobrando Gustavo? a cada 2 ou 3 dias, Nathalie. Embora isso já fosse esperado, a gente precisa deixar aqui que a gente precisa continuar mantendo a calma, né, Gustavo? Claro, claro. Para a maioria das pessoas vai ser uma gripe simples, né? Os especialistas que tiveram aqui, até um resfriado, sintomas muito leves. O problema é aqueles 15% que vão são os ter... idosos teimosos que a gente continua. Eu vou continuar falando porque eu acho um absurdo. Você concorda comigo, Gustavo? É claro. Desses idosos saindo porque tem ciricutico e não quer ficar em casa? E é gozado que alguns que geralmente ficam em casa, nesse momento resolveram querer sair. São do contra. São do contra. E não pode, né? Não pode. Aliás, falando de risco de contaminação, a gente deu no comecinho do jornal que o teste do governador João Dória para a Covid-19 deu negativo. Deu negativo. O coordenador lá do centro de contingência, o Davi Uip, infectologista, não teve ontem naquela tradicional coletiva de imprensa que eles fazem diariamente. Logo a sua presença foi sentida, né? Claro, a sua ausência foi sentida? Claro, logo depois já se confirmou o caso dele, o próprio Dória confirmou, e todos que estavam ali à volta dele fizeram o teste também, e o governador João Dória, pelo menos, já publicou hoje nas redes sociais dele que testou negativo. A grande expectativa agora também é para o resultado do Bruno Covas, né, que também participou de algumas coletivas e a gente sabe que está lutando contra um câncer e que nesse caso ele acaba sendo um grupo de risco potencial, né, Gustavo? Está com a imunidade baixa, né, por causa do tratamento, então é uma preocupação maior. Também fez o teste, o resultado dele ainda não foi divulgado. Para a gente encerrar rapidinho, ontem teve uma correria da vacinação aqui, principalmente nas policlínicas de Santos. Mais de 14 mil idosos, mais de 14 mil pessoas foram vacinadas. Já tem notícia de um novo lote chegando na cidade? Isso, deve chegar um novo lote na quinta-feira. Então, cada cidade aqui da Baixada recebeu cerca de 15 mil doses. Boa parte dessas doses já foram aplicadas ontem mesmo. Santos ainda tem aí um saldinho de umas 900 doses que estão em algumas policlínicas da cidade, mas deve acabar agora de manhã, né? A vacinação começou às 7h30 da manhã, não deve durar muito tempo. Nova dose chega na quinta-feira em todas as cidades. Muito obrigado pela tua participação, Obrigado, pelos Nathalie. dados atuais. Até amanhã. Até amanhã, Nathalie. O Bom Dia Cidades desta terça-feira fica por aqui. Ao longo da nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. Às 7h30 da noite, tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região, do Brasil e do mundo, acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã, se Deus quiser.